através de nós. Que o teu reino venha, que o teu reino venha, faça a tua vontade através de nós. Que o teu reino venha, que o teu reino venha. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito, e nós somos teus pés e tuas mãos. Tua verdade sempre permanecerá, do teu amor quem poderá nos separar. És fiel e pra sempre teu povo sustentar. Então o mundo inteiro verá o poder do grande Rei. Justiça e paz se encontram, e nasce a alegria. Esse é o teu reino, esse é o teu reino de amor. Justiça e paz se encontram, e nasce a alegria. Esse é o teu reino, esse é o teu reino de amor. Justiça e paz se encontram, e nasce a alegria. Esse é o teu reino, esse é o teu reino de amor. Justiça e paz se encontram, e nasce a alegria. Esse é o teu reino, esse é o teu reino. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito, e nós somos teus pés e tuas mãos. Tua verdade sempre permanecerá, do teu amor quem poderá nos separar. És fiel e pra sempre teu povo sustentar. Então o mundo inteiro verá. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito, e nós somos teus pés e tuas mãos. Tua verdade sempre permanecerá,
a nossa irmã Creonice, que nos dirige a Deus em oração. Então vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, te agradecemos por essa manhã gostosa que o Senhor nos dá. Te agradecemos, Deus, porque a sua misericórdia se faz nova a cada manhã sobre as nossas vidas, Deus. Tu és o nosso Deus, tu és poderoso, Senhor, e nós queremos nos prostrar diante do teu poder para adorar e glorificar o teu santo nome, Senhor Deus. Que o Senhor esteja presente, Senhor, nesse culto que oferecemos a Ti. Ó Deus, Tu é o poder, Tu é a glória para todos sempre, Senhor. Por isso nós exaltamos o Teu santo nome, Deus. Aceita, Senhor Deus, as nossas vidas. Aceita, Senhor Deus, o nosso coração quebrantado diante de Ti, Deus. Que nessa manhã o Senhor venha estar conosco, falando-nos ao nosso coração, Senhor, que o Teu Espírito Santo se faça presente aqui, tocando em cada vida aqui, Deus, que possamos ser transformados, Deus, possamos ser, Deus, cuidados pelo Teu Espírito, Senhor. Ó Deus, abençoa cada ato desse culto, Senhor, que é oferecido a Ti, em nome de Jesus é que eu oro, Pai, amém. Eu vou fazer a leitura do Salmo 34. São versículos assim, espacejados. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará ao Senhor. Os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem contigo a grandeza do Senhor, e todos juntos lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele ficarão radiantes. O rosto deles jamais se cobrirá de vexame. Chamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugia. Temam o Senhor vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos passam necessidade e sentem fome, porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Amém? Eu escolhi um hino justamente que fala do trabalho. Mas o irmão, hoje é domingo, é dia do descanso, mas esse aqui é o trabalho espiritual. Antes de cantar o hino 404, enquanto o nosso irmão projeta ali na nossa tela, eu vou falar alguma coisa que tem sentido a ver com esse hino. Primeiro, trabalhar para o Senhor, visitar alguém que há tempo não vemos. Visitando alguém doente. Telefonar para um amigo, evangelizando-o. Orando e lendo a palavra do Senhor semanalmente. Ajudando alguém necessitado. Contribuindo com a igreja com seus dízimos e ofertas. Frequentando regularmente a casa de Deus. Vamos cantá-lo. 404, que fala sobre trabalho. Trabalho do Senhor. Convido o Eliton para me ajudar aqui.
nós trabalhar. Somos servos de Deus, nosso mestre seguir no caminho dos céus e o seu bom conselho, vigor renovar, dirigentes fazendo o que Cristo ordenar, no labor sem cessar, a servir a Jesus com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar e os famintos fartar. Vamos nós trabalhar e os famintos fartar. Para a fonte os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será. Pois Jesus salvação por seu sangue nos dá. No labor sem cessar, a servir a Jesus com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que a coroa de glória nos dá lá nos céus. A mansão dos fiéis sempre eterna será, pois Jesus salvação inefável nos dá. No labor sem cessar, a servir a Jesus com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Amém. Podeis assentar. Aproveitando o Wellington, eu peço a ele que ore pelas nossas ofertas que serão levantadas agora. Dízimos e ofertas. Ó Deus, obrigado por essa manhã feliz, na Tua presença e na presença dos nossos irmãos. Muito nos alegra ver os rostos dos nossos irmãos. Ó Deus, sabemos, ó Deus, que muitas vezes, ó Deus, passamos por dificuldades, tristezas, mas a Tua companhia nos dá vitória sempre. E abençoa o Teu povo neste momento de oferta, Senhor, que o Teu povo com o coração alegre reconheça que tudo vem de Ti e possa contribuir com essa obra maravilhosa da edificação da Tua igreja e da divulgação do Evangelho no mundo. Ajuda o Teu povo, Senhor, abençoa essas ofertas, multiplica para a glória do Teu nome. Amém. Enquanto depositamos as nossas ofertas aqui, convido o Ministério do Louvor para estar aqui.
possuir a terra prometida. Pelo Senhor, marchamos sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. E vamos continuar orando a Deus, louvando para o nosso Senhor Jesus. ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti.
consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular.
Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me
rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Amém, Deus. Obrigado, Senhor, por você ser nossa fonte, por você ser o nosso Salvador. Obrigado por todos os seus cuidados que você tem com cada um de nós. Eu louvo de todo o meu coração para o Senhor. Obrigado por você ser a luz que brilha em nós. Obrigado, Deus, por todos os seus cuidados que você tem com nós a todo dia. Eu venho, Deus, e te pedir, Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus esteja aqui nessa manhã. Que da mesma forma que a gente entrou, não permita a gente sair. Que a gente possa ouvir a sua palavra, Deus, com um coração cheio de gratidão. Quebrando o nosso coração, Senhor Jesus. Que o Espírito Santo de Deus esteja aqui, Deus, falando com cada um de nós. Ministra, Deus, ministra no nosso coração. Quebranta mesmo o nosso coração. Que podemos deixar a nossa ansiedade, a nossa preocupação, o nosso medo, Senhor, nas suas mãos. Porque você é o nosso refúgio, você é o nosso Deus, você é o nosso Salvador. Você é o Deus que sempre cuida de nós toda manhã. Hoje, só de nós estarmos aqui já é um milagre de Deus. Graças a você, Deus, que estamos aqui. Eu sou muito grata a ti, Senhor. Obrigado por todos os seus cuidados. Obrigado por todos os seus livramentos. Venha, Deus, venha e fala com nós mesmos, Senhor. Enche o nosso coração de amor, de fé, de esperança, Deus. Que através de nós, Senhor Jesus, as pessoas possam ver a luz do Senhor que brilha em nós. O Espírito Santo de Deus esteja aqui junto com nós. Vem orar, Deus. Ministra a Mandinha que vai falar do seu amor, da sua palavra. Que o Espírito Santo de Deus possa estar aqui junto dela. E com a palavra que ela vai falar do Senhor, que possa encher nossas vidas. Que a gente possa levar, Deus, para a vida toda. Eu oro e te agradeço em nome do seu Filho Santo amado Jesus. Amém, Deus. Obrigado, Senhor. Amém, queridos. Que bênção. Chamar as nossas crianças aqui.
Estenda suas mãos, queridos. Das nossas crianças. Pai, obrigado, Deus, pela vida da Laurinha, do Guilherme que está conosco. Obrigado, Deus, pela vida das nossas crianças. Nós queremos mesmo abençoá-los com a tua graça, abençoá-los com a tua presença. Que em nome de Jesus, o teu poder, a sua vida, a graça do Senhor possa estar e permanecer sobre elas, Pai. E a vida da Ju, que se preparou para ministrar sobre elas, que em nome de Jesus ela possa ser canal de Deus sobre a vida das crianças e que em todo tempo, Deus, as crianças possam crescer na tua presença, na tua graça, no teu amor, Deus. Nós as abençoamos e clamamos pelo teu Espírito Santo sobre elas também, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos. Estenda suas mãos mais uma vez. A B já orou, mas quero orar mais uma vez pela vida da Amanda também. Pai, obrigado, Deus, pela vida da Amanda. Obrigado, Pai, pela oportunidade que nós temos de sermos ministrados através dela. Abençoa mesmo a vida dela, abençoa o seu coração. E que em nome de Jesus Cristo, Pai, o seu poder, a sua graça, a vida do Senhor possa estar e permanecer sobre ela, Deus. E que em nome de Jesus, a sua graça, o seu amor, a vida do Senhor possa estar e permanecer sobre ela, e que nós possamos ser ministrados pelo Senhor através dela, Deus. Que tudo que ela falar possa ser vindo do Senhor, e tudo que nós, como os teus filhos e filhas, possamos também receber nos nossos corações, guardar nas nossas vidas, em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Graça e paz, igreja, bom dia. Quero convidar vocês para abrir a Bíblia em Josué 6, enquanto o Gia vai colocando um slide ali para mim. Josué 6. Achou? Amém? Amém ou não amém? Estão aí, estão acordados? Josué 6. Hoje nós vamos falar sobre o Deus que ainda derruba muralhas. Dentro do meu desafio de sempre pregar o Antigo Testamento esse ano. Vamos lá. Você achou, mas também tem ali, tá? Então pode... tá comigo aqui. Vamos ver. Funcionou ou não? Tem que ligar. Tá ligado? Funcionou. Ixi. Lá, Josué 6, nós vamos ler agora. Então vamos. Nossa, não enxergo. Vai aqui. Quem fez o slide? Eu mesma. Vamos lá. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Calma, tem um delay. Tá indo mais não, G? Clica aí na tela. Foi. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão, cada um, uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. Aí a gente vai pular lá, a gente já está no 20, né? Pulamos, né? Não, agora. Quando soaram as trombetas, aí agora já aconteceu, tá, gente? Pulamos para o 20. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Consagraram a cidade ao Senhor, destruindo ao fio da espada homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas e jumentos, todos os seres vivos que nela havia. Muito bem.
Vamos falar um pouquinho sobre uma das batalhas hoje mais conhecidas da Bíblia, que é a queda da muralha e dos muros de Jericó. E eu trouxe aí algumas imagens para mostrar para vocês. Mas antes de mostrar, dando um contexto do que estava acontecendo. O Josué foi o cara que sucedeu Moisés. Moisés era o cara lá do Mar Vermelho, que passou com o pessoal lá, que conseguiu, mas ele não chegou a entrar na Terra Prometida. Aí ele passou o bastão para Josué. Até quando Josué foi começar a ser o líder do povo e finalmente eles entrarem na Terra Prometida, que Deus tinha falado, que Deus tinha prometido, Deus falou algumas vezes para Josué: seja forte, corajoso. É bem famosa essa passagem. Eu imagino que era porque Josué ia precisar ser forte e corajoso. E aí o desafio do Josué estava isso, entrar na Terra Prometida, levar o povo a finalmente, depois de tantos anos, depois de tantos desafios, finalmente isso acontecer. Aí eles chegam lá e pá, Jericó, muralhas enormes, um desafio gigantesco para eles conseguirem ultrapassar, eles conseguirem chegar naquele lugar. E aí eu fui fazer uma pesquisa. Como que era antigamente para se conquistar uma cidade? O que eles faziam, o que eles não faziam? Naquele tempo era comum ter cidades que eram cercadas mesmo por muralhas. Vocês já devem ter visto o Cavalo de Troia, aqueles filmes assim bem famosos, que tem uma cidade que é murada. Até no Walking Dead tem, até em outras séries aí tem também. Esqueci o nome, de uma série recente que tem também muros, que o mundo está acabando. Aí todo mundo faz um murão para se proteger, certo? Então era muito comum ter isso naquela época também. E Jericó era uma cidade pequena, mas era muito bem protegida. Era assim uma baita cidade bem protegida, bem feitinha ali. E aí tem até escavações arqueológicas que mostraram que eles tinham duas muralhas ali. Uma, deixa eu ver se é agora. Como era conquistar uma cidade? Então era assim, eles faziam os muros. Isso daí foi as fotos que eu achei, tá? Isso daí Jericó por cima, não era uma cidade gigantesca, mas era uma cidade importante. Aí, ó, volta um. Tá vendo? Ué, gente, o que está acontecendo? Vai, de novo. Tá dando para ver aí? O que está acontecendo que está me passando muito? Volta. Volta para mim aí, G. Hoje é para eu falar. Ah, voltou. Pronto, fica. Olha aí. Segundo estudos arqueológicos, eles tinham até 2 muros. Então, tá vendo? Tem um aqui e tem um ali, e eles tinham até diferença de altura. Aí eu falei para o ChatGPT fazer uma foto para mim. Ele fez essa. Olha como que era. A cidadinha básica que eles tinham que entrar e conquistar. Tranquilo, né? Tinha que entrar ali, matar todo mundo e vencer ali. Dá certo. E aí, gente, humanamente falando, era impossível entrar nesse lugar, certo? Assim, com as suas arminhas e tudo mais. E eu fui fazer uma pesquisa. O que eles usavam nesses casos para poder entrar numa cidade como essa? Vamos lá. Tinham táticas de guerra. Essa daí era uma, ó, esse nome aí que eu não sei falar, mas está dando para ver? Era tipo um negoção assim que eles ficavam batendo na muralha assim até ela cair. Então esse negócio aí era um dos recursos. Tinha esse outro aqui que era tipo uma rampa móvel. Então eles faziam uma rampa e eles conseguiam passar a muralha, entrar lá, invadir e boa. Rampa, tinha torre também que eles faziam. Tudo isso para conseguir lutar numa cidade que era cercada, com muralhas, que era desse nível. E Jericó era desse jeito. Então, planejar uma luta como essa, fazer um negócio como esse, era tipo assim, podia durar meses, anos. Imagina, ninguém tinha WhatsApp, ninguém tinha como pedir para entregar madeira, não tinha nada disso. Então, eles tinham que fazer tudo na unha, era uma guerra ali de paciência, de força. E a Jericó era bem a porta de entrada da Terra Prometida. Então, era tipo assim, conquista aqui, aí você conquista o resto. Então, era importante ali eles passarem por aquilo, era muito importante, eles tinham que fazer isso. E aí, quem dominasse Jericó ia controlar o acesso à terra, era um lugar que dava acesso a Canaã, ou partes importantes ali do lugar. E era considerada, assim, invencível. Ninguém conseguia passar um lugar como aquele que eu mostrei, era bem difícil. E para Jericó, aquele lugar ali, para o pessoal, os cananeus,
as muralhas eram um símbolo de orgulho, de segurança, de autossuficiência. Então, para eles estavam sossegados. Ninguém vai vencer a gente, porque a gente é muito forte. A gente tem umas muralhas muito preparadas e vai dar tudo certo, confie. E aí, Deus dá ordens para Josué. Vocês vão ter que passar por Jericó. Vocês vão ter que dar um jeito. E o que a gente leu hoje aqui, né, é um pouquinho sobre as ordens militares, até as ordens e as táticas de guerra que Deus passou para Josué. Aí, o que você espera, né? O próprio Deus vai passar as ordens da guerra. Eu já imagino assim, ó, vamos conquistar um lugar? Senta todo mundo que é importante na mesa, vamos discutir, põe um mapa, sabe? Eu já vi muito filme disso. O Vini gosta de filme desse jeito, fui obrigada a assistir. Então, coloca ali o mapa, tem que ver quem vai entrar por tal, vamos fazer um negócio, vai por lá, vai por cá, envia uns espias, faz assim, faz assado. Você imagina que Deus vai passar ordens dessa forma, né? O que vai fazer? Que arma que vai usar? Vamos usar uma arminha de airsoft? Ou vamos usar uma arma, como que é o nome de uma arma? Não sei. Uma flecha? O que a gente vai usar? E o que era comum naquela época? Vamos fazer uma guerra? Quem vai na frente? Os soldados, até os melhores, né? Vão na frente os melhores soldados. E eles até tocavam, pesquisei sobre isso, uma trombeta que era de metal. Era tipo assim, vamos anunciar que vamos invadir, entendeu? Então eles tocavam uma trombeta lá, anunciando que ia dar ruim, para o pessoal saber, né? Então, essa era assim que funcionava, tá? Vocês entenderam como que é? E aí, a gente volta aqui para o texto, e o que Deus fala ali? Qual que era a ordem? O que Deus deu de ordem para o Josué? Ó, vocês vão fazer desse jeito. As ordens militares de Deus. Primeiro, quem vai na frente? 7 sacerdotes. Eram os mais fortes? Não era. Eram os que mais sabiam de guerra? Não era, gente. Era, tipo assim, era a galera da igreja. Entendeu? Era o pastor ali, né? Era a esposa do pastor. É a galera da oração, era o pessoal que era de Deus ali, representava Deus na terra. Quem vai na frente? O pessoal que é crente ali. Não vai nenhum soldado, nenhum gigante, nenhum fortão, nem o que sabe melhor lutar a arma. Quem vai na frente? 7 sacerdotes. Quem que vocês vão tocar? Ao invés de vocês tocar a trombeta de metal, vocês vão trocar um chofar. Quem já viu um chofar? Aquele barulho lindo. O que isso significava, né? O chofar, quando eles tocavam o chofar, ao longo da história, foi um instrumento que foi usado para chamar o povo ao arrependimento, à adoração, para marcar início de festas importantes da Bíblia também, celebrações especiais, o ano do jubileu também. Quando tudo havia se perdido, eles tocaram o chofar e os cativos foram libertos. Então, ao invés de tocar a trombetinha lá do metal, da guerra, eles tocaram um outro tipo de instrumento que significava outra coisa. Beleza, o que mais que Deus falou? Atrás desse pessoal ia a arca do Senhor ali, a arca que simbolizava basicamente a presença de Deus. Basicamente uma caixinha de madeira. Então, era isso. Então, vai os 7 sacerdotes tocando o chofar, uma caixinha de madeira. E vocês vão fazer assim, atrás disso daí vai os homens armados, aí vai os brutamontes, vai todo mundo que sabe lutar. E vocês vão andar em volta da muralha por 7 dias. Durante 7 dias. E no 7º dia, eu não pus. E no 7º dia vocês vão fazer e vão esperar acontecer alguma coisa. A muralha vai cair. Que estratégia estranha, né? Muito estranha. Então, assim, imagina como é que foi aquilo ali. Pessoal andando em volta, em silêncio, tocando a chofar ali, sossegado, andou um dia, outro dia, só isso, entendeu? Imagina que estratégia mais estranha, ninguém tentou pegar um daquele negocinho e socar na parede, fizeram nada. Foi essas instruções de Deus para vencer as muralhas de Jericó. E essa história, ela falou muito comigo. Humanamente, era uma estratégia improvável, muito doida, muito diferente, fora da caixinha, e foi o que Deus mandou Josué conduzir o povo para fazer. E essa história, ela nos ensina verdades muito profundas sobre como Deus age nas nossas próprias batalhas.
E sobre isso que eu quero falar hoje com você. A gente tem 3 lições aí que são importantes sobre a forma como Deus nos conduz à vitória. Muito provavelmente você tem batalhas que você luta, que a sua casa luta, que a sua família, você em particular luta. Ao longo da sua história, você já teve muitas, você ainda vai ter outras. E, a partir dessa história, do que a gente está vendo aqui hoje, a gente pode aprender algumas coisas sobre a forma como Deus trabalha e nos conduz à vitória. A primeira coisa é que nós temos inimigos poderosos que precisam ser vencidos em nossa jornada cristã. E é isso que Jericó representava. Imagina, você está ali, mais de 40 anos, tentando chegar num lugar, aquilo tá para acontecer, você chega lá, pá, uma baita desafio, uma treta, um BOzão gigante para resolver. E Deus tinha feito uma promessa que Israel ia ter uma terra, que quando ele chegasse ia acontecer ali. E estava escrito no versículo 1, né, quando a gente leu, Jericó estava completamente fechado por causa dos israelitas. É como se dissesse assim, reforçar a guarda, está tudo fechado, ninguém entra, ninguém sai, porque está vindo uma turma guerrear com a gente. Então, eles se prepararam em dobro, estava tudo fechado. Não tinha nem como chegar de surpresa, dar aquele golpe. Não tinha. Então, eles estavam super preparados. E Jericó ficava bem numa região montanhosa, como se fosse um vale. Então, eles chegarem ali, possuir a terra era um desafio para eles, era algo muito grande para eles derrubarem, aquele muralha, aquilo tudo que precisava acontecer, era difícil. E a Bíblia diz, fazendo uma comparação aí, que nós, quando estamos vivendo a nossa vida ali tranquilamente, vai existir Jericós, vão existir desafios, vão existir inimigos poderosos na nossa vida, desafios muito grandes para a gente enfrentar. E muitas vezes esses desafios podem ser tanto da nossa própria carne, tentações, desejos, o próprio pecado. Tudo isso pode nos cercar e trazer frutos muito ruins para nós. Ou pode ser o próprio diabo, ou pode ser realmente o próprio desânimo, incredulidade, dor, sofrimento, doença, fracasso, às vezes ambições que você busca. Então, existem inimigos poderosos que você, muito provavelmente, está enfrentando hoje. Desafios que são muito pertinentes para a sua vida, para o seu tempo, são inimigos que eles precisam ser vencidos. E quando a gente olha a Bíblia, a gente até cantou, né? Qual a música que a gente cantou que falou da guerra hoje? Até já esqueci. Nosso general é Cristo. Vocês já repararam, mas ao longo da Bíblia, dos maiores, talvez, comparativos que Deus trouxe para nós é comparar a igreja com o exército. Comparar Deus com o general. O nosso general é Cristo. Por que isso, gente? Porque Deus usou essa comparação para dizer para nós que nós estamos em batalha. A vida cristã é uma vida de batalha. É luta o tempo todo. Deus sempre usou esse comparativo. Deus sempre foi mostrado como um guerreiro, a igreja como um exército. Nós, cristãos, temos uma armadura. Por quê? Nós estamos em guerra. Temos guerra, temos inimigos para enfrentar, e a nossa luta contra o pecado como um combate. Então, sempre existiu essa comparação. Há uma linguagem militar muito forte na Bíblia exatamente por causa disso. E esse Jericó, essa história que aconteceu, ela é um baita exemplo de uma batalha que existiu na vida deles e que existe na nossa vida. Provavelmente você tem uma muralha aí, algum desafio, um inimigo que você está tentando vencer aí e está tentando lutar com isso. E a Bíblia fala lá em 1 Timóteo, está escrito assim, você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão, combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão da presença de muitas testemunhas. Então, está falando aqui, a Bíblia está dizendo, combateu o bom combate, estamos em combate, estamos em guerra, estamos em luta. É como se a gente pudesse parafrasear aí o que Timóteo estava dizendo. Timóteo, combate o bom combate, pensa na batalha de Jericó, toma posse da vida eterna que Deus te prometeu. Você vai ter luta, você vai ter guerra, você vai ter BO pra caramba para resolver. Mas
existe uma forma de vencer essa guerra. E quando a gente pensa na nossa vida, na nossa jornada cristã, entendendo que a gente vai ter obstáculo, a gente já não fica assim, putz, fui pego de surpresa, não sabia que não ia ter BO. Não, na verdade, Deus sempre falou isso para a gente. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A gente não está isento de ter esses problemas, de passar por isso, de ter aflição, de ter inimigos poderosos, e pensando nisso, nós vamos para o ponto 2. Todas as vitórias que temos nesse mundo vêm de Deus. Então, essa mensagem, talvez, principal dessa história, e da narrativa de Jericó, de tudo que aconteceu ali, foi Deus que deu a cidade. A estratégia era uma das mais loucas e improváveis possíveis, né? Deus deu a ordem ali para o Josué, falou certinho, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. E eles seguiram a risca, o povo tinha que rodear a cidade ali por 7 dias. E pensa comigo, né? A arca ali representando a presença de Deus, mostrando que quem estava no comando aqui, quem é o general aqui desse exército, é o próprio Deus, não é nenhum homem, não é nenhuma força humana aqui. E tudo ali tinha a ver com um conceito de que quem luta por nós e quem nos dá a vitória é o próprio Deus. Na luta que você luta hoje, nos desafios que você tem hoje, em tudo que você já passou ou vai passar, quem te dá a vitória é o próprio Deus. E aí, gente, eles fazem exatamente o que precisa ser feito. No 7º dia, toca a trombeta lá, o chofar, e o muro cai. E eles conseguem entrar, invadir, conquistar, e deu tudo certo. Então, eles seguiram à risca o plano de Deus, eles foram obedientes às ordens de Deus e àquilo que eles tinham que fazer. E na nossa vida não é muito diferente, porque a gente passa por momentos que são muito difíceis, ou até muito impossíveis, muitas vezes. E até, por exemplo, outras histórias da Bíblia, como Davi, o cara improvável, o cara normal, pequenininho, catou as pedrinhas, jogou na testa do outro, matou o gigante. Improvável. Um jeito assim que foi a ordem de Deus, muito diferente do que qualquer pessoa poderia imaginar. Seguir à risca a ordem, o plano de Deus, e deu certo. Então, nós precisamos nos lembrar ou relembrar disso, que na hora da angústia, na hora da dificuldade, nos desafios que você estiver enfrentando na sua vida, é Deus que vai à frente. É Deus que te dá a vitória. Se você pensa que é a sua força, que é a sua capacidade, que é o jeito de ser, o que você falar, a atitude ali que você tomar, se você acha que é você está muito enganado. Porque quem dá vitória para nós, diante das lutas e desafios que nós temos, é o próprio Deus. Sempre foi o próprio Deus. E a nossa parte, muitas vezes, é confiar e obedecer às ordens de Deus para nós. Deus diz, né, eu vou na frente, eu mesmo derrubo as muralhas da sua vida. Se você tem desafios hoje na sua vida que você acha que são impossíveis, que são muito difíceis, que você olha para a sua capacidade e fala assim, Deus, eu não consigo, está muito difícil para mim, está muito pesado para mim, que bom, porque não é você que vai ganhar essa guerra. Não são as suas forças, não são a sua estratégia, não é o seu jeito, não é nada que você fizer, é o próprio Deus. E Deus vai na frente, Ele cuida disso. Mas é claro que exige uma postura de cada um de nós. Imagina ali, naquele cenário, eles poderiam ter falado, quê? Não vamos fazer isso. Vamos pôr os mais fracotinhos lá na frente, eles nem malham, eles nem puxam peso, eles não sabem nem segurar uma espada. Vamos pôr eles na frente? Claro que não, vamos fazer do nosso jeito, vamos pensar aqui como fazer. Poderiam, né? Poderiam. Mas o que eles fizeram? Vamos seguir a ordem de Deus. Deus nos trouxe até aqui. Já cometemos muitos erros na nossa jornada ali, né? Aquele pessoal já tinha acertado, errado, e foi assim, né, ao longo da vida deles. Mas eles seguiram à risca a ordem de Deus. E nisso a gente entra para o nosso terceiro ponto. Deus luta as batalhas por nós, e a nossa parte é confiar e obedecer nele. Até quando a gente volta para a Bíblia, assim, lá em Hebreus, está escrito assim, usa de exemplo, quando a gente vai lá para a galeria dos heróis da fé, uma parte muito importante da Bíblia, eles citam de exemplo lá, pela fé, os muros de Jericó caíram depois de rodeados por 7 dias. O que foi preciso daquele povo para que a vitória acontecesse, para que desse certo? Fé e obediência.
Então, diante dos desafios que você tem enfrentado hoje, você tem tido fé? Você tem obedecido à direção de Deus para você? Para mim, gente, particularmente, essa palavra falou muito, né, ao longo dessas semanas. É por isso que eu trouxe hoje. Por quê? Não sei vocês, ou mulheres também, eu gosto muito de controlar todas as coisas. Eu gosto do horário, eu gosto de pensar o que eu vou fazer essa semana, amanhã, depois, como vai ser, como não vai ser assim, vai ser assado. Tudo certinho no meu plano, está tudo traçado, está tudo no esquema. E aí, Deus veio falar para mim assim, ó, não é o seu jeito, não é a sua capacidade, não é você fazer mais um curso, se sentir mais preparada, não é o que você falar, não é o que você fazer, não tem nada que você pode fazer para que você tenha vitória diante dos seus desafios. O que você precisa é confiar e depender de mim. Isso, para mim, é um desafio. E provavelmente é um desafio para vocês, porque a gente gosta de fazer do nosso jeito. A nossa estratégia, o nosso caminho, o que a gente fizer ali, a nossa capacidade, mas não é isso que a gente vê nessa história aqui. Muito provavelmente eles tinham toda a capacidade de fazer as arminhas deles, de fazer no esquema deles, mas eles decidiram e seguiram a estratégia de Deus. E por mais estranha que as ordens parecessem, eles simplesmente obedeceram ao Senhor e à forma do Senhor e o que Ele tinha dito. E agora você imagina, você está ali com a sua turma toda, o exército formado, aí você vai lá, dá uma volta, um dia, aí não aconteceu nada. Outro dia, não aconteceu nada de novo. No começo você fica até animadinho, né? Vamos, bora, dá uma voltinha aqui. No segundo dia, não aconteceu nada. Terceiro, nada de novo. Imagina a turma lá de dentro zoando eles, fazendo uma zoeira. Tipo, vocês estão... O que vocês estão fazendo? O que é isso? Imagina como deve ter sido a situação. Outra voltinha, quinto dia, sexto dia. Ah, no sexto dia agora nós vamos ter que dar um gritão. Nossa, né? O que vai acontecer? E eles seguiram à risca ali a estratégia de Deus, o que Deus tinha feito totalmente improvável, totalmente inesperado, totalmente fora da lógica humana. E por meio da obediência desse povo, da fé desse povo, Deus agiu. Deus agiu em favor daquele povo, daquela nação, e tudo aquilo que Ele prometeu, Ele cumpriu. E, às vezes, a nossa tendência é pegar Deus, colocar dentro da nossa caixinha e falar, Deus, o Senhor vai agir desse jeito, do jeito que eu quero, do jeito que eu pensei, vai fazer assim, assado. E Deus vem e fala assim, opa, aqui não, é o meu jeito, é a minha estratégia, é da minha forma. Então, pense na sua vida hoje, os desafios que você tem enfrentado, as muralhas que estão na sua frente, muitas vezes, as questões que têm afligido o seu coração. Será que você tem colocado Deus numa caixinha e falado, Deus, é assim que eu quero que o Senhor age, é assim que eu quero que o Senhor faça? Será que tem sido assim na sua vida? Ou será que você tem simplesmente falado, Deus, me dá as estratégias, me fala o que fazer, quais os passos eu devo seguir, eu acredito que o Senhor pode fazer. E ter fé nada mais é que obedecer a Deus, mesmo quando as circunstâncias parecerem contrárias. Tudo parecia contrário. Toda aquela situação parecia que não ia dar certo. Mas eles seguiram à risca tudo aquilo que Deus tinha planejado para eles. E se Deus disse, é assim que vai ser. Mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não entenda os caminhos de Deus, eu obedeço, porque eu confio que Deus é soberano, que a sua vontade ela é perfeita, ela é agradável, ela é a melhor para cada um de nós. Isso é ter fé, né? E Ele nos deu grandes promessas. As promessas de Deus, né? Que Ele enviaria o seu Filho, que morreria por nós, que Ele pagaria o preço pelos nossos pecados, se cumpriu. E tem se cumprido, que Ele enviaria o seu Espírito Santo para habitar no nosso coração, que Ele enviaria um Consolador, aquele que iria não nos deixar órfãos, sozinhos, se cumpriu, tem acontecido. E que Ele vai voltar, Ele vai resgatar a sua igreja, nós vamos viver a eternidade com Ele. Isso vai se cumprir também, porque nós acreditamos num Deus que cumpre as suas promessas. Então, se Ele prometeu, se Ele está na sua vida, se você tem buscado a presença de Deus,
buscado ser obediente àquilo que Ele tem falado a você, buscado a sua presença também, tido fé, Ele vai te dar a vitória, Ele vai te dar um caminho, ainda que não seja do jeito que você pensou, nem da forma que você pensou ou que você gostaria, Deus vai te dar a vitória. Porque você vai obedecer, né, a direção dele. E fé é isso, né? Fé é você acreditar na sua palavra, mesmo quando o mundo diz ao contrário. O mundo diz, não acredite na família, não acredite no casamento, não acredite na igreja, o pastor rouba dinheiro, não acredite nesse povo aqui, não acredite que as suas coisas vão dar certo, não acredita que é isso, que é aquilo, que Deus é tudo isso. Não vamos acreditar em Deus, vamos acreditar numa força maior, na força do universo. Não, pelo amor de Deus, confie no Senhor, porque todas as promessas que o Senhor fez, elas se cumpriram, e elas vão continuar a se cumprir na sua vida, nas nossas vidas. A palavra de Deus, ela não muda, ela é imutável, e por isso que a gente pode confiar nas promessas que Ele faz para nós. E Ele tem promessas para as nossas vidas, são grandes as promessas deles para nós. E Ele nos dará a vitória, ainda que a gente não sinta, ainda que a gente não veja, ou que a gente não perceba, devemos ter e tomar uma decisão de fé. Porque fé não é isso, uma emoçãozinha, o coração fazer, não é isso. Fé é uma decisão que você toma completamente consciente da decisão que você toma e do caminho que você segue. Fé é acreditar, ainda que você não veja, não sinta, não está vendo acontecer, você está acreditando que Deus está no controle da sua vida. Então, se hoje você está no meio desse combate, se você está no meio dessa luta, de um conflito, passando por uma angústia, uma provação, você está com o coração ansioso, apertado, angustiado, muitas vezes problemas financeiros, muitas vezes problemas que saem até de situações que você acha até impossíveis de acontecer, às vezes é a sua família, às vezes é algum problema no seu casamento, às vezes é uma questão no seu trabalho, que você tenha esse olhar e dizer para que hoje, nessa manhã, que você assuma o controle disso e entregue, né, a direção dessa batalha para o próprio Deus. Que você fala assim, Deus, eu cansei de lutar com as minhas forças, eu cansei de fazer do meu jeito, eu sei que o seu jeito é melhor, ainda que não seja o jeito que eu quero, o jeito que eu imaginei. Então, diante disso, continua firme, confie na palavra que Ele vai te livrar desse momento de angústia, se você escolher ter fé e obedecer à direção do Senhor. Lembre-se que essa luta, ela vai existir hoje, amanhã vai ser outra, provavelmente. Você vai vencer essa, vai ser vida tipo um jogo, né? Você vai passando de fase. Cada vez vai ficando mais tensa as lutas aí. E aí você vai lutando, mas quando você luta com o jeito de Deus, com as armas de Deus, na forma de Deus, não colocando o Senhor na sua caixinha, aí sim você consegue ter a vitória diante dos desafios que você tem. E diante disso também, pode acontecer que você tenha vitórias, que você passe por luta, tenha vitória e você fala, fui eu que consegui, eu que fiz aqui, eu que dei o meu jeito, o mérito é todo meu. O que é preciso da gente lembrar diante disso? Que Deus não divide a sua glória com ninguém. Então, se você tem uma luta, se você já teve vitória, se você vai ter uma vitória, saiba que não foi você, não foi nada que você fez, não foi. Foi simplesmente a mão do Senhor sobre a sua vida, a direção do Senhor, o mérito e a glória é toda dele. Tudo que Ele faz nas nossas vidas é que a gente possa glorificar ao Senhor, que outras pessoas venham conhecer ao Senhor através da nossa vida, daquilo que Ele tem feito em nós. Então, que esse seja o nosso olhar nessa manhã, que quando a gente olhar os desafios que a gente tem passado, as lutas que a gente tenha passado, as lutas são reais, olha lá, a luta é real, as voltas podem parecer longas, 7 dias dando volta, o silêncio às vezes pode pesar na sua vida, mas o mesmo Deus que está em Jericó continua sendo o Deus que luta por você nessa manhã. Você acredita nisso? Amém? Então, é nisso que você deve colocar a sua vida, a sua esperança, a sua obediência, a sua fé, é buscar o comando de Deus, a direção de Deus para que você tenha vitória diante das lutas. Enquanto o mundo grita por tantas coisas, buscando por
preenchimentos que na verdade são vazios, que na verdade não te levam a nada, que você escolha obedecer ao Senhor, que você escolha buscar ao Senhor, ainda quando as coisas não pareçam estar acontecendo, ainda quando tudo parece assim, não está rolando. Acredite que o Senhor está à frente, que o Senhor vai dar vitória para você, que é Ele que luta as batalhas, que é Ele que dá a direção. E se hoje, se você se encontra nesse lugar que você está cansado, porque quando a gente luta nossas armas, a gente se cansa muito. A nossa força, nosso coração, ele vai ficando angustiado, preocupado, porque nós somos limitados. A gente não consegue com a nossa própria força. Então, se você se encontra hoje, né, nessa manhã, desse jeito, fala para o Senhor Jesus, agora nós vamos orar. Fala para o Senhor Jesus mesmo, Deus, eu estou cansada, eu não aguento mais, está pesado para mim, está difícil demais, eu não aguento mais lutar com as minhas armas, eu não aguento mais fazer do meu jeito, eu te entrego isso aqui nas suas mãos, eu te entrego esse desafio que eu tenho passado, esse BO, esse problema, está nas suas mãos. E se você nunca fez essa oração de colocar a sua vida diante do Senhor, de entregar mesmo o seu viver, as suas batalhas, as suas lutas diante do Senhor, que você tenha agora esse tempo entre você e Deus, né? Dizendo assim, Senhor, essa batalha não é minha, eu confio, eu entrego para o Senhor, no seu tempo o Senhor vai me dar a vitória, e que a minha escolha, a minha posição seja simplesmente, tenho fé, obedeço à direção do Senhor, acredito que o Senhor vai fazer o melhor, e que eu não busque a minha vontade, mas a sua, para a nossa vida. Amém? Vamos orar? Que você possa curvar sua cabeça aí, que você possa orar para o Senhor, entregando tudo isso nas mãos dEle. Deus, obrigado, Pai, pela sua presença no nosso meio. Obrigado, Deus, pela sua palavra. Obrigado, Deus, porque a sua palavra diz que a palavra do Senhor, ela é capaz de julgar os nossos pensamentos, as intenções do nosso coração. Obrigada por essa porção do Senhor, dessa história, de tudo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Obrigada, Deus, porque a gente não vai sair da mesma forma que a gente entrou aqui nessa manhã. Obrigada, Deus, porque o Espírito Santo está no nosso meio. E de uma forma especial, Deus, a gente quer entregar diante do Senhor todas as lutas, todos os desafios, problemas que nós temos passado, Deus. Eu tenho as minhas, meus irmãos e irmãs aqui têm as deles. E muitas vezes, Deus, essas lutas nos tiram o sono, muitas vezes essas lutas nos deixam com o coração angustiado, preocupado, nos enchem de medo, nos enchem mesmo, Deus, de desesperança. Muitas vezes a gente acha que o Senhor não está nos vendo, que o Senhor não enxerga as nossas lutas. E nessa manhã, Deus, através dessa palavra,
a gente crê, Pai, e a gente coloca a nossa esperança no Senhor. A gente coloca a nossa fé, a nossa vida, acreditando, Deus, que nós queremos e acreditamos e pedindo para o Senhor nos ajudar, Deus, a viver os planos do Senhor para nós, Pai. Eu imagino que não deve ter sido fácil para aquele povo seguir essas ordens que pareciam improváveis, inesperadas. E diante dessa história também acontece isso, Deus. Muitas vezes a gente não quer seguir a forma do Senhor, muitas vezes é difícil para nós obedecer, ou às vezes é difícil parar por um momento para buscar, Deus, essas ordens do Senhor, para ouvir ao Senhor diante dos desafios que a gente tem passado. Por isso a gente te pede, Deus, de uma forma especial, que o Senhor venha encher o nosso coração da sua presença e que o Senhor gere em nós uma sede de te buscar mais, de te conhecer mais, de te procurar mais, de orar mais, de conhecer mais da sua palavra. Porque é assim, Deus, que o Senhor revela a sua vontade para nós. E diante dos desafios que a gente tem vivido, diante dos problemas que muitas vezes são como muralhas gigantescas, difíceis, nos deixam mesmo com medo, nós queremos te pedir, Deus, que o Senhor nos dê a vitória diante dessas lutas, mas acima de tudo que o Senhor encontre em nós, igreja do Senhor Jesus, um povo que é obediente, que tem a fé no Senhor, nas coisas que o Senhor pode fazer. Nós acreditamos e confiamos no Senhor. Nós queremos continuar marchando, lutando nessas guerras que existem nas nossas vidas, mas com o coração no lugar certo. Nos ajuda, Deus, não é fácil para nós, mas nós sabemos, Deus, que o Senhor pode fazer isso na nossa vida. Se existe algum irmão, irmã aqui nessa manhã que está com o coração ansioso, preocupado, que não tem dormido, que não tem encontrado a paz do Senhor que excede todo entendimento, nós te pedimos, Deus, um derramar especial da sua presença sobre a vida de cada um desse meu irmão e minha irmã, Deus. Nós acreditamos, Deus, que o Senhor tira isso do nosso coração e coloca, Deus, a sua presença, a sua paz, mais a sua presença, porque é somente assim, Deus, é somente com isso, não é buscando em outros lugares, não é buscando em outras coisas, não é buscando em pessoas que nós vamos encontrar esse lugar no nosso coração que é somente do Senhor, Deus. Nos perdoa, Deus, nos perdoa porque tantas vezes nós buscamos em outros lugares, nos perdoa porque tantas vezes nós acreditamos na nossa capacidade, na nossa força, no nosso jeito, da nossa forma. Nós pedimos para que o Senhor venha nos perdoar e que o Senhor venha arrumar o nosso caminho, que a gente possa caminhar diante do Senhor e buscando a direção do Senhor, que é o comandante, que é o Senhor desse exército, chamado Igreja do Senhor Jesus, Deus. Nós queremos depender do Senhor, nós queremos confiar no Senhor, entregamos o controle das nossas vidas para o Senhor. Nos sustenta, Deus, fica com a gente, e que diante de medo, de ansiedade, de pecado, de doenças, de crises nas nossas famílias, que a gente muitas vezes julga ser impossível, que a nossa vitória esteja no Senhor, Deus, porque é o Senhor que nos dá a vitória, é o Senhor que nos leva a esse lugar, ainda que as circunstâncias pareçam contrárias, Deus, que a nossa parte seja cumprida, que é confiar e obedecer, que o Senhor nos dará a vitória. No nome de Jesus, Deus, fica com a gente nessa semana. Amanhã chega tudo de novo, os desafios, os problemas, aquilo que nos cerca, que nos deixa preocupado, mas que a nossa postura seja diferente, Deus, que nós sejamos diferentes, que a gente escolha estar na sua presença, Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que bênção podermos ouvir a palavra do Senhor. Eu quero te convidar a ficar atentos aos nossos avisos, né? Nós temos nosso boletim ali, todos os nossos avisos na semana normais, só um destaque, sexta-feira nós temos nossos grupos pequenos. Então, como nós temos feito já há algum tempo, já começamos nesse mês, né? O nosso grupo que é multilocal, e dessa vez vai ser assim,
multilocal muito perto, né? Então, para quem não conhece, a casa da Dona Vera, do lado, assim, tem 3 casas para baixo, é a casa da Cássia e do João. Então, sexta-feira, às 19h30, e aí já dá para casa se você for junto com o seu colega, com o seu amigo, seu esposo, marido, esposa e vice-versa, gato, papagaio e tudo mais, você pode ir, que vai ser casas muito próximas. Então, você vai ter essa oportunidade. Os mais 45 estarão na casa da Dona Vera, os mais experientes, e os mais novos estarão, ou os menos experientes estarão na casa da Cássia e do João. Então, nós vamos mandar depois o endereço do grupo. Se você não está no grupo, entre aí. Se você deseja estar presente e precisa de carona, fale conosco também, que a gente vai organizando essa questão e vai dando tudo certo. Amém? Então, esse é o destaque, e semana que vem é nossa ceia novamente. Então, como eu sempre tenho falado, o culto de ceia é importantíssimo para nós. É um tempo de nós celebrarmos a ceia juntos, celebrarmos a mesa do Senhor juntos. Então, se prepare também para esse tempo, se prepare para esse momento, para que Deus possa nos abençoar. Amém? São esses recados? Algum recado específico? Então, se coloque de pé, queridos, enquanto o Ministério do Louvor está vindo aqui à frente. Feche seus olhos, vamos orar encerrando esse tempo de culto. Bem, Pai, obrigado, Deus, pela sua graça, obrigado, Deus, pelo seu amor, obrigado pela oportunidade que nós temos de estar na tua casa, Deus. Obrigado pela oportunidade de termos de louvar ao Senhor, engrandecer ao teu nome, declarar mesmo toda a vida, graça ao Senhor. E obrigado pela oportunidade riquíssima que temos de dia a dia celebrarmos, nos rendermos e recebermos a sua graça sobre nós também, Deus. Quero clamar sobre a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs por essa semana. O Senhor já sabe, Deus, o Senhor já tem e já está na nossa semana. Nós queremos clamar, Pai, que o Teu Espírito Santo possa dirigir os nossos passos, que o Teu Espírito Santo possa nos ensinar a buscar mais o Senhor, a falar e a orar da forma que convém ao Senhor, e constantemente que os nossos desafios possam ser vencidos na graça e do poder, na Tua presença, na vida do Senhor, ó Pai. Ser conosco em todo tempo, ser com as nossas vidas, ser com as nossas atividades, que tudo que fizermos possa ser para glorificar e exaltar o Teu santo nome. Deus, em nome de Jesus nós Te adoramos, Te louvamos, amém e amém. Recebamos a bênção do Senhor. Que o ousado amor do nosso Deus e Pai, a maravilhosa graça de Jesus, que a comunhão, a consolação, andar diário com o Espírito Santo de Deus, esteja e permaneça sobre a minha e sobre a sua vida, meu irmão. E que até nos encontrarmos novamente, essa paz, essa graça, essa vida, possa permanecer sobre nós em todo o tempo. Amém e amém. E podemos declarar isso. Estenda a mão para o seu irmão e declare isso. Deus nos envolve em seu amor e a paz, deixar que o coração e até nos vemos outra vez, que Deus me guarde em sua mão. Sua frente, que o vento sopra em teu rosto, o sol resplandece em tua face, e a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus envolve o seu amor e a paz, deixar que o coração me até nos vemos outra vez, que Deus me guarde em sua mão. As gotas da chuva em teu rosto, qual brisa lhe trarão alívio das tarefas comuns e diárias. Não seja um peso ao teu coração, e mesmo ao se levantar sozinho,